Queridos amigos, caros internautas, vamos abrir um espaço agora para uma reflexão em torno da lei da adoração, fazendo um contraponto de natureza pragmática para nos ensejar reflexões de acréscimo em torno dessa lei fundamental da nossa existência. A adoração é a primeira lei posta em O Livro dos Espíritos, no encadeamento das 10 leis, que finaliza com a lei de justiça, amor e caridade. Em que consiste a adoração? Foi a fala de Kardec iniciando esse capítulo. E a resposta dos Espíritos foi uma frase simples: na elevação do pensamento a Deus. Pela aproximação via pensamento, o ser humano coloca-se em comunicação com o Criador. O processo de aproximação do divino é uma das demandas que nos envolve a todos que queremos nos aproximar do Criador. O maior desejo de um filho é poder se prospectar seguindo os scripts dos seus pais. Enquanto filhos, mesmo depois de longa idade, mesmo quando em situações que envolvem já a desencarnação dos pais, nós ainda assim firmamos um compromisso de podermos seguir leis. Essas leis do campo doméstico, elas nos sugerem, quase que nos impõem, um jeito de ser. E é nessa perspectiva que nós nos movimentamos sem saber de que nós estamos regidos por leis que os nossos pais se nos imputaram. E mesmo quando eles já desencarnados ou distantes, mesmo quando você já tem uma prole numerosa, mesmo quando você mora num outro país, para além do oceano, no distanciamento dos seus pais, ou quando eles já desencarnaram mesmo, para uma outra pátria, portanto, você ainda assim continua seguindo as leis que lhe foi prescrita na coabitação doméstica. Essa relação familiar, ela é intrínseca, ela é de entranhas. Não é à toa que nós mantemos a cicatriz umbilical, que fala da nossa sagrada origem biológica. E isso é tão impositivo que nós seguimos as orientações dos pais, querem sejam orientações boas, quer sejam orientações negativas. Nós fazemos um cumprimento de dever às cegas muitas vezes, e isso gera-nos muito sofrimento. Porque os nossos pais são seres que estão no caminho conosco com tantas necessidades, limites, contradições, quanto nós mesmos. São espíritos em evolução. Eles não detêm a verdade por inteiro. E por isso mesmo, quando nós nos colocamos sob a sua guarda, nós não conseguimos ter essa dimensão da relativização de que pai e mãe são espíritos em evolução. E enquanto crianças, nós olhamos para os nossos pais como se fossem deuses e fazemos um acolhimento das prescrições educativas de uma forma selvagem, de uma forma total. E é esse o grande dilema daqueles que vão galgando uma idade da adolescência e mais tarde do adulto. É se desentranhar dos pais. Porque se os pais são espíritos como nós, em evolução, às vezes aquém do nosso nível evolutivo, como é que nós vamos seguir a orientação deles de forma cega,
se eles têm menos evolução que nós mesmos? E quando da nossa infância, eles faliram em muitos pontos, por conta de que eles são espíritos de evolução mediana, às vezes caracterizando de uma forma bastante ampla de que são, segundo a escala espírita, espíritos imperfeitos. E, por isso mesmo, quando a dinâmica da vida vai nos envolvendo e nós vamos crescendo, nós fazemos a repetição de padrões comportamentais e replicamos no dia a dia aquilo que os pais nos fizeram. E o fazemos de uma forma tal que quando a gente se dá conta, a gente diz: incrível, eu estou fazendo que nem o meu pai e que nem a minha mãe. Às vezes a gente faz isso e se sente honrado por fazer isso, porque nós estamos seguindo os nossos pais, honrando-os, sem termos a delicadeza e a fineza de poder perceber se aquilo que eu estou fazendo em honra aos nossos pais, honra o Criador, que é o nosso pai maternal, que é a nossa mãe paternal. Nós não fazemos isso e ficamos, às vezes, apenas repetindo aquilo que recebemos dos nossos pais, com graves limitações para a nossa desenvoltura no âmbito vivencial. Isso é dramático, porque esse processo, às vezes, nós só descobrimos quando nós estamos no declínio da nossa existência, que olhamos para trás e nós fomos apenas uma repetição, às vezes até piorada, dos nossos pais, ou ligeiramente melhorada, ou precariamente melhorada. Essa fidelização ao Criador, aos nossos pais, ela é objeto dos nossos conflitos, porque um filho, uma filha, ele precisa se desentranhar dos pais naquilo que tem de negatividade na relação pais e filhos, na nossa historiografia recente espiritual dessa encarnação. Esse olhar, essa atenção falece-nos, e nós não conseguimos apreender o significado da nossa encarnação quando nós não conseguimos relativizar a posição de pai e de mãe, que foram colocados nessa vida para nos cuidar, nos proteger, nos apoiar, para nos nutrir, mas trazendo as deficiências que lhes são inerentes, e essas deficiências também são desafio para que os pais se aprimorem como pais, ou seja, ser pai e ser mãe é uma tarefa na qual nós nos ensaiamos evolutivamente. Nós não nascemos pai e mães prontos. Então nós somos pais e mães num exercício de ampliação das nossas competências. Isso é muito importante considerar, porque todo o grupo que compõe a constelação familiar está implicado na lei de evolução. E ao invés de nós podermos então ter esse olhar da relativização da posição parental dentro da nossa história familiar, dentro da nossa encarnação atual, nós radicalizamos e às cegas, com pouco nível de autoconsciência, de autorreflexão, nós seguimos os pais deliberadamente, inconscientemente, até porque quando somos pequenos, a convivência, mais do que a fala, ela é absolutamente marcante. Nós habitamos com os nossos pais e pela convivência, mais do que pelas colocações que os pais nos fizeram orais, elas nos marcam como marca de boi. Ou seja, nós trazemos pela via da convivência, mediada pela convivência nos exemplos, os scripts que vão determinar, em boa medida, o nosso comportamento de adolescentes, e mais tarde de adultos, e mais tarde de anciãos. É nesse horizonte que nós nos encontramos. E não conseguimos, portanto, avaliar
a nossa fidelidade ao Criador, de que a lei de adoração é ao Criador, não é aos nossos pais. Mas um rápido relance reflexivo já pode nos dar a dimensão do que eu estou querendo dizer nessa contextualização. Eu estava numa cidade e uma moça falava de que pelo que a sua irmã morava tão distante. E eu disse: onde ela mora? Ah, ela mora num país lá escandinavo. E digo: o que ela faz? Não, ela fica trabalhando como camareira. E eu digo para ela: você está nesse frio aí, por que você está aí? Por que você não volta para o Brasil? Por que você não vive no Brasil? E a irmã, reticente, sem dar uma resposta para ela plausível. E com o tempo, na medida que a convivência foi se estabelecendo e fomos estreitando as informações, eu fui me dando conta de que o irmão dessa pessoa que me falava, que é uma amiga querida hoje, ele trazia dependência química e ela situava o irmão com muitas dificuldades. E mais tarde, quando eu fui me apropriando mais da intimidade, do relacionamento da família dela, eu fui também me dar conta de que ela foi criada, educada pela avó e não pela mãe. E quando ela foi falando da mãe, aí eu entendi por que aquela menina, aquela adulta jovem, estava morando lá para um país escandinavo. É de que a mãe era completamente fora da casinha, como diz os jovens. Ela era uma doente psiquiátrica. Não foi sem razão que o filho não conseguiu sustentar o equilíbrio e derivou para as drogas. E a irmã, como mecanismo de sobrevivência, ao invés de mudar de estado, ao invés de só mudar de país, ela mudou de continente. Ela foi para além do oceano, guardando um distanciamento, ela que já é adulta, guardando um distanciamento possível de estabelecer uma sobrevivência do seu equilíbrio. Enquanto que aquela irmã que mantinha-se saudável daquela prole, era aquela que não conviveu com a mãe, diuturnamente conviveu com a avó. Portanto, foi educada num outro padrão de convivência. E não experimentou uma convivência difícil. Os motivos reencarnacionistas da lei de causalidade, eles devem ser inúmeros para justificar como é que uma pessoa nasce no lugar e é criada noutra. Como é que surge essa movimentação? Mas o fato é que aquela moça que ia para um país muito frio, diferentemente do nosso, e vivia, segundo o conceito da irmã, em condições precárias, estava numa busca de sobrevivência. Às vezes nós fazemos isso como um mecanismo de salvação. É muito comum, por exemplo, um adulto jovem apressadamente acasalar-se para sair do ambiente doméstico, porque dentro daquela ambientação, tendo pais que às vezes têm muita dificuldade de manter o processo da educação em parâmetros de equilíbrio, guardam muitas vezes transtornos emocionais ou mentais, portanto psiquiátricos, ou têm condutas absolutamente deformadas do ponto de vista do enquadramento das leis divinas, como conhecemos. Aquele filho, aquela filha, entendo uma oportunidade de se lançar num bote, se lança. E o bote, a canoa, é o acasalamento e sai. E quando se acasala, quer ir para bem distante. Aqueles outros que têm uma movimentação diferente, por exemplo, e que estão dentro do lar e não conseguem fazer o seu movimento de emancipação, às vezes é tão difícil, num contraponto a esse modelo de lar, que quando casam tardiamente, ou então casam e querem morar junto com os pais, dentro da casa dos pais, esquecidos do provérbio popular de que quem casa, faz casa, longe da casa onde casa.
Os pais, quando aprisionam seus filhos, colocam os filhos do lado, faz um puxadinho e põe o filho no puxadinho e fica, portanto, dentro do território também físico, mas sobretudo emocional dos pais. Os que estão mais adinheirados constroem um edifício e em cada apartamento, em cada lance, em cada piso, coloca um dos filhos e as suas respectivos esposos e esposas. O edifício, ele implode com o tempo, na maioria das vezes, que ninguém consegue ver, porque tem que encontrar pelo menos no elevador. E essa relação, ela é uma relação que fica aprisionante. Quando você vai estudar a dinâmica familiar, você vê quantos conflitos. Porque os pais não criam os filhos para eles, os pais criam os filhos para que os filhos se emancipem para a vida. Nossos filhos, na fala de Gibran, não são nossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, não vos pertencem. Podeis dar o vosso amor, mas não os pensamentos. Então, nós que concebemos a doutrina espírita nessa gama de esclarecimento, já sabemos que nós mediamos a materialização de um corpo para um espírito que vem, que, quiçá, tem evolução, às vezes, maior do que a nossa, enquanto pais. Logo, esse olhar da constelação familiar, ela já nos diz da cultura onde estamos, da performance dos nossos pais e como é que os filhos e filhas, eles vão se estabelecer, vão crescer, dependendo de como os pais funcionam. Em regra, diz a ciência que estuda a sistêmica familiar, de que nós reproduzimos padrões psicológicos, sociais, emocionais dos nossos pais. Ou seja, nós somos mais ou menos filho de peixe, peixinho é. Somos aqueles que vamos traduzir na nossa vivência aquilo que recebemos dos nossos pais. Até aí tudo bem. Todavia, o nosso compromisso com a divindade e com a vida e com os nossos pais é de honrá-los, fazendo valer a nossa fidelidade ao Criador. Porque aquela mãe que eu citei, ela não era só psiquiátrica, mas ela respondia a processos judiciais em função de um crime organizado no qual ela estava inserida. Portanto, uma pessoa completamente deslocada, mas não tem nenhum espírito que renasça numa circunstância como essa, que não tenha a ver com aquela mãe ou com aquele pai. Então, a circunstância da reencarnação, me colocar dentro de uma constelação familiar, nos diz de escolhas que habitualmente nós fazemos antes de reencarnar, considerando que há reencarnações que se dão pelo automatismo da lei. Mas, segundo o Espírito Emmanuel, nós planejamos, em regra, a nossa existência. Nada obstante, haja as encarnações, como também diz Emmanuel, dos espíritos intrusos, que se vinculam ao lar pela afinidade, positiva ou negativa, e renascem naquele lar, sem um planejamento prévio, muito embora esteja dentro da providência divina, porque tudo está dentro de Deus, que respeita a movimentação das nossas escolhas e faz-nos ser responsáveis por elas. Logo, quando nós nos encontramos dentro da célula familiar, nós vamos perceber que as figuras dos nossos pais, que Moisés ao seu tempo dizia que tínhamos que honrar, e devemos fazê-lo, naturalmente, mas honrar os nossos pais, sem perder a dimensão de que nós estamos falando da lei cósmica, da lei divina, e de que os nossos pais estão nossos pais, não são nossos pais. De que o nosso pai, a nossa mãe, junto numa figuração só, é o divino, é o Criador, a quem nós deveremos guardar a fidelidade absoluta e a quem nós devemos devotar a nossa atenção e o espelhamento para poder nos orientar na vivência em que vamos nos movimentar.
Assim sendo, quando nós vamos nos dando conta de que a adoração, ela tem que ser ao Criador e não aos nossos pais materiais, que numa relação de pouca reflexão pode nos inclinar para além da adoração aos pais, a idolatração dos mesmos, faz-nos refém de dores inomináveis. Primeiro, porque todo filho acha que o seu pai e a sua mãe são o máximo, e criam no processo psicológico do seu crescimento a idealização, ou seja, imaginam que o seu pai e a sua mãe são aquilo que há de perfeito. Nós, enquanto filhos, criamos uma imagem de perfeição para os nossos pais, que mais cedo ou mais tarde, ela vai cair na desilusão ou na decepção, dependendo do tamanho em que essa apreensão da realidade vai se dar e do tempo em que ela vai se dar. Quantos de nós, filhos, nos decepcionamos com os nossos pais quando soubemos desta ou daquele comportamento, desta maneira de ser ou daquele comportamento em que o pai ou a mãe ou ambos feriam a ética social, ou de que pareciam ser, mas não eram. Quando nós soubemos de graves processos que estavam sob sigilo familiar, e quando nós descobrimos há uma decepção com a figura parental paterna ou materna, ou com ambos, e nós nos desencontramos, porque essa relação, ela habitualmente, e é normal que a criança assim inicie o seu processo de desenvolvimento, é de idealização. E os filhos que idealizam seus pais como se fossem Deus, eles tendem a seguir os pais de uma forma absoluta, tudo que o pai diz, mesmo quando suas tendências e inclinações tentam apontar para uma outra direção. Mas eles imitam os pais e seguem os pais da forma como os pais colocam, sem reflexão, o positivo e o negativo. Mas mais do que os pais dizem, o que os pais fazem. Então surge naturalmente com a convivência, com o dia a dia, sofrimentos que falam dessa relação de fidelização aos pais terrenos e não ao pai criador, ou da nossa frustração, porque acreditávamos e creditávamos nos nossos pais valores, virtudes, princípios que eles nos passaram oralmente, mas que comportalmente eles não conseguiam sustentar, de que eles, num dado momento, desdisseram aquilo que eles nos recomendavam. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Quando eu vou crescendo e vou me dando conta disso, surge o conflito. E o filho, a filha, em relação aos seus pais, entram em crise. E a forma de lidar com essa crise são as mais variadas possíveis. Então, no próximo processo de crescimento, nós não podemos perder de modo algum a atenção de que somos modelo dos nossos filhos, mas de que temos que relativizar esse modelo e de que, quanto filhos, temos que relativizar o modelo que foram os nossos pais para nós mesmos, enquanto filhos, ainda que adultos, porque mesmo adultos, nós trazemos as nossas figuras parentais internamente colocadas e guardamos essa fidelidade, às vezes inconsequente, inconsciente e às vezes sem sentido, porque os nossos pais, nós repetimos o comportamento deles, que são absolutamente reprováveis do ponto de vista social, do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista geral. Mas, se temos pouca reflexão, nós não conseguimos ajustar a imagem dos nossos pais em relação a nós mesmos, à medida que vamos amadurecendo, para compreender que os nossos pais são espíritos também em lutas, como nós somos espíritos em lutas, para passar para os nossos filhos de que também nós temos limites, a fim de que os nossos filhos não fiquem numa adoração servil, numa idolatração absolutamente descabida, criando um ambiente de frustração e de decepção que vai se dar logo mais. Então, quando um filho coloca o pai muito lá em cima, a gente tem que fazer um processo de redimensionamento dessa postura, dessa visão, dessa colocação,
atualizando a nossa imagem para o filho, para que o filho possa compreender o quanto essa relação está longe de ser aquilo que ele está tentando colocar. E à medida que a gente vai fazendo o ajuste, o filho então vai lidando melhor com a realidade. E a desilusão, a frustração, a decepção vai acontecer com menos intensidade, se acontecer. E não deixaremos de ser os pais e passaremos a ter a ser exemplo de bom exemplo, lutando com as nossas imperfeições. Mas teremos a habilidade de passar para os nossos filhos a necessidade da adoração ao divino. Ou seja, o script do filho, ele tem que estar linkado aos comandos das leis divinas, que representam o pai e a mãe. Mesmo que essas leis não combinem, por exemplo, com o processo educativo dos pais, que às vezes quer pegar um filho e levar para fazer o abortamento, porque uma filha engravidou e está fora de um ambiente social adequado, e o pai quer resolver o problema, levando a filha para fazer o aborto, ou a mãe, ou ambos. A filha, o filho, adolescente ou adulto jovem, coabitando com os pais, cuja gravidez surge nessa circunstância, a quem ele deve seguir? A quem ele deve se alinhar, segundo a lei de adoração? Aos princípios, se ele já conhece, do divino, de que o aborto provocado representa sempre lesão de lesa fraternidade, a liberdade de um espírito que renasce, ou seguir os pais que comandaram a sua existência com regras domésticas. E que dentro dessas regras agora surge uma nova lei que está ali estabelecida pelo pai, de que o abortamento faz parte desse script doméstico. O filho ou a filha tem condições de divergir dos pais, às vezes cedem, e surge, quando cedem, um conflito, porque ele sabia que tinha que seguir o divino no movimento de lei de adoração ao Criador, mas preteriram o Criador, dando preferência aos pais, e se encalacraram, porque perde um filho, experimenta as consequências do abortamento, e experimenta um conflito de ódio, de raiva dos pais, que é imediato, ou às vezes é mediato, e aí surge ainda um conflito de culpa em relação ao Criador, por você ter tido consciência de que não deveria ter feito o aborto, mas cedeu à pressão daqueles que eram os seus tutores econômicos, e também que eram os seus opressores emocionais. Opressores, porque pai exerce uma opressão, sim, quando quer, sobre os filhos emocionalmente. Veja que eu estou dando um exemplo assim, bem escrachado, para podermos avaliar como é que é essa ambientação de quem eu vou adorar e quem eu vou seguir, a quem eu vou me devotar, a quem eu vou conectar-me pelo pensamento, a quem eu devo me aproximar. Quando vimos a cena aqui na introdução desta manhã, de Francisco e o seu pai, Pedro, o comerciante, nós vimos exatamente essa ruptura naquele momento. Há um momento que tem que haver uma ruptura quando a minha decisão deve ser de fidelidade ao Criador e não necessariamente aos meus pais. E quando eu faço isso, eu estou honrando a minha família, porque eu não honro a família e os meus pais quando eu faço o que eles querem. Eu honro quando eu faço aquilo que eu devo fazer, de conformidade com as reflexões que foram feitas ainda hoje pela manhã. A minha linha de dever me inclina, portanto, a seguir aquilo que é oriundo do divino, das leis que eu consigo apreender. E eu deverei ter a chance de escolher, em contraditar os meus pais, mas ficar bem com a minha consciência que está conectada com o divino pela lei da adoração, a fazer uma escolha mais infeliz, que é ficar bem com os meus pais e evitar um conflito imediato para guardar uma lesão, um conflito maior imediato comigo mesmo na relação com a divindade e com esses pais que mais tarde vai refluir
porque nada que acontece nesse nível fica assim por debaixo do tapete. Então é necessário estarmos muito atentos. Eu vi essa cena lidando com um neto que eu tenho, que é pequenininho, e quando ele é muito beligerante, eu estava querendo ensinar a figura de Jesus como modelo. E eu estava no meio do ambiente da sala de casa, e eu disse, ele é apaixonado pelos super-heróis, como são a maioria das crianças brasileiras que são focadas nos americanos, e eu disse, você sabe quem é o maior super-herói do mundo? E aí ele disse, o Hulk. Eu disse, não, o Homem-Aranha, porque ele é apaixonado pelo Homem-Aranha, o Homem-Aranha estava em alta naquela época. Eu disse, não. Ele disse, tu. Olha, ele me colocou no nível de um super-herói. Eu quase que tenho um ataque, porque me senti ao lado do Hulk e do Homem-Aranha. Eu disse que eu nada. Aí ele disse, já sei. Jesus, o Deus. E aí eu fiz o refinamento doutrinário, disse, sim, isso mesmo. Eu estava na sala, ele de pé e eu de pé, e aí eu fiz um teatro espontâneo. Eu disse, Jesus, o Filho de Deus, ele fazia... Aí eu fiz o gesto do Homem-Aranha, para poder criar um processo de boa identificação. Ele fazia sim, aí as pessoas que não tinham dificuldade de andar, andavam. Ele fazia sim, aí vinha comida para o pessoal que estava com fome, sim, aí ele andava sobre as águas. Andar sobre as águas para uma criança, é mágico isso. Ele ficou encantado olhando, e eu já estava me sentindo um super-herói ali, dramatizando, fazendo a mímica possível. 2 para 3 dias depois, eu estou deitado na cama com ele, e eu pergunto, você sabe quem é o maior super-herói do mundo? Ele disse, sei, Jesus. Ele fazia, sim, andava, sim, o coxo andava, o cego via, fui fazendo as mímicas, né? O cego via, e andou sobre as águas, aí ele foi inventando outras coisas. Eu até achei que ele era um apóstolo reencarnado, que criou o evangelho apócrifo, e que ainda não foi encontrado em algum canto, deve estar em alguma biblioteca aí ou subterrâneo. Vejam, ele conseguiu assimilar, mas quando ele coloca o avô na posição de um super-herói, ele dá a dimensão da criança, que coloca o adulto sempre num status muito acima do que é. Então a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, elas têm esse imbricamento. O pai, a mãe, precisam atualizar a imagem deles junto aos filhos, e os filhos precisam e devem atualizar a imagem dos pais junto a eles, para que a relação ela seja cada vez mais adequada, ecológica, sob pena de nós nos perdermos nessa relação e ficarmos fidelizando as regras e normativas de um lar, num contexto cultural, egressos de legisladores que foram os nossos pais, que muitas vezes trazem deles próprios lesões dos nossos avós, dos pais deles, e nós estamos apenas guindando-nos a reverenciar, a observar leis que são leis que precisam ser absolutamente revogadas. Parece fácil quando a gente diz assim, teoricamente, mas quão difícil é lidar do cotidiano esse desentranhamento que a gente faz dos pais humanos para que eles não ocupem o lugar do nosso pai maternal divino dentro de nós mesmos, que deve emergir nessa relação filial, até porque os pais, eles estão pais para nos ajudar a nos inclinar para o divino, para o Criador. E nós renascemos pequenos, mas sensíveis às intervenções do processo educativo. Logo, os nossos pais são apenas pedagogos, ou deveriam ser, aquele que conduz o ser para a sua vitória, para a sua plenitude, para o divino, que deve ser, efetivamente, a nossa objetivação, que deve ser o nosso porto e o nosso caminho a um só tempo. Então, esse olhar dentro da cultura espiritista deve nos logo chamar a atenção do quanto nós temos que colocar Jesus no lugar que ele precisa ocupar dentro da família,
Quando eu coloquei o super-herói para o meu neto, eu estava querendo fazer o quê? Eu estava querendo trazer um super-herói, que ficou agora na consciência dele marcado, que é uma referência de modelo e de guia. É a esse que nós vamos devotar atenção para podermos nos conectar com a divindade, com o Criador. Ele é a síntese que precisamos nos esmerar e nos espelhar para podermos fazer a nossa trajetória a despeito dos nossos pais. A revelia, muitas vezes, dos nossos pais que estão ausentes, porque às vezes ficamos órfãos desde cedo, ou os nossos pais cometeram erros graves. Por exemplo, há 2 atitudes muito comuns que nos lesam e nos distanciam de nós mesmos e, portanto, da lei de adoração, que é a superproteção, quando os pais, eles se colocam diante dos filhos de uma forma tal invasiva que não deixa os filhos crescerem, não deixa os filhos terem vontade, eles escolhem tudo pelos filhos, eles fazem tudo pelos filhos, e o filho fica infantilizado, vai crescendo infantilizado. Isso é tão lesivo quanto o abandono dos pais, a falta de cuidado dos pais. Pais que ofertam coisas, mas que não se ofertam, que colocam os filhos ao cuidado dos outros, mas não cuidam dos seus filhos diretamente, esses filhos, a despeito de terem condições econômicas favoráveis, eles serão tão lesados emocionalmente e afetivamente quanto são as crianças da periferia, que são egressas de lares que sofreram fragilizações graves, porque tem uma mãe solitária, com filhos de muitos homens, e às vezes até ela se confunde quem é o pai daquela prole numerosa. Uma criança, portanto, que jamais pode ser atendida suficientemente pelos seus pais, porque é uma mãe que vive de biscate, de subemprego, que não tem na sua história uma boa formação e que mal consegue fisicamente tirar os filhos da fome. Essas crianças, elas crescem profundamente lesadas, emocional e fisicamente, enquanto que as outras, de uma classe social abastada, têm tudo, mas emocional e espiritualmente sentem-se lesadas porque não têm os pais, que terceirizam o processo da educação a cuidadores, que nem sempre são cuidadores, às vezes são lesadores, são abusivos, são pessoas que usurpam de uma posição e estragam os filhos com atitudes fora do processo de equilíbrio normal de um adulto que protege uma criança, com atitudes de assédios sexuais, por exemplo, de violências quando a criança é pequena e que ninguém sabe. Mas essas ocorrências, elas ficam marcadas no espírito que vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo etariamente, mas psicologicamente se coloca como crianças feridas, guiando jovens e mais tarde adultos. Então nós observamos um adulto ferido e não sabe nem, às vezes, de onde vem o ferimento, ou sabe e não sabe lhe dar conta. Porque a pior dor para um filho, para uma criança, é não ser amada. E o amor, ele se revela fundamentalmente, no primeiro passo, pelo olhar. Pais que não têm tempo nem de olhar para os filhos, seja porque estão trabalhando para a sobrevivência na miséria, abaixo da linha da pobreza, ou seja porque tem que tomar conta dos negócios e nunca tem tempo para os filhos presencial, não olham para os filhos que não se veem vistos pelos pais, esses filhos não se sentem pertencentes do merecimento, do amor dos seus pais. Os primeiros acham que simplesmente a mãe não cuida deles porque não quer, ela não está apenas trabalhando em vários subempregos. Os segundos, eles acham que não são merecedores do amor porque os seus pais simplesmente não lhes olham, dão-lhes tudo, mas não comparecem para uma convivência, para um contato, para uma proximidade. Olhar para os filhos, vê-los, é o primeiro passo na direção do exercício de uma amorosidade que vai na conta do acolhimento, da continência. Nada é mais fundamental para uma criança do que estar no colo de uma mãe ou de um pai. Nada é
tão imprescindível num processo de reencarnação de um espírito, para que ele possa ir buscando a conexão com as leis cósmicas, do que os pais cumprirem essa função de proteger, nutrir, acolher, validar os seus filhos. Se os pais não fazem isso, o filho cresce cheio de conflitos. E nesses conflitos, procurando esses pais, que sempre são as figuras de referência, mas são figuras de referências empobrecidas. Então imagine o quanto é para todos aqueles que vivemos uma experiência doméstica dessa ordem, o desempenho nosso enquanto seres adultos, ou antes, seres adolescentes. Porque na adolescência surge esse processo de crise. É quando eu vou fazer uma gestação de criança para ser um adulto de 10, um pouco mais de anos, e eu vou fazer esse trespasse, essa passagem, quando eu vou deixar de ser alguém dependente para ser alguém que darei conta de mim mesmo, no movimento de independentização econômica, emocional e espiritual. Esse processo, ele é dificílimo nos filhos que não tiveram lar por conta, ou que tiveram um lar precário, por conta da ausência dos pais, seja do abandono, ou seja pela uma presença invasiva, que não lhes permitiu aos filhos um movimento de autoimagem adequada, de autoapreço, de autodomínio, a fim de poder fazer o seu movimento de autoestima e de emancipação na transição da juventude para a idade adulta. Faz sentido isso para vocês? Esse espírito que vive esse drama, ele está perdido dentro dele mesmo, num concerto doméstico, e, naturalmente, olhando sagradamente para os seus pais, ele tem dificuldade de fazer essa leitura crítica, de que os seus pais foram assim, desse ou daquele jeito, para poderem se cuidar. Eles, habitualmente, fazem uma leitura muito primitiva, muito selvagem, muito precária. Eles colocam em si o motivo dos pais tê-lo abandonado, não terem cuidado dele, ou colocam em si de que eles são ingratos, porque os pais, aqueles invasivos, que superprotegem, dão-lhe tudo e ele não consegue ainda ser grato aos pais e fazer o que deve ser feito. Ele não entende que ele não faz, é porque os pais não deixam ele fazer. Ele não tem essa crítica, e eles se sentem mais culpados, e a culpa que eles têm dos pais vai se refletir nessa relação com a divindade, da conexão, da aproximação, da adoração, do vínculo com a divindade. Isso é um drama sutil que nos passa desapercebidos. Quantos de nós não conseguimos nos desentranhar dessas relações porque nós colocamos a culpa em nós? Toda criança que não é cuidada, ela se sente com o seguinte sentimento: eu não sou merecedora de afeto, eu não sou uma criança suscetível de ser admirada, eu devo ser mal formada, eu não tenho graça. Isso é a matriz que vai levá-la mais tarde a um sistema de baixa autoestima, de subserviência, e para ser humano, ela vai ter muita dificuldade. Vai se submeter a relações afetivas de uma forma absolutamente servil. Uma mulher vai se entregar aos homens, vai replicar aquele padrão muito conhecido das madas, das ditas mulheres que amam demais. São mulheres autofóbicas, não se amam, não se bem querem, e ficam vivendo em torno de um homem narcísico, que nunca olha para as mulheres, olha apenas para si mesmas, e encontram numa mulher esse encaixe enfermiço. A mulher faz a adoração, olha a lei de adoração, a um homem doente ela que está, e ele reforça essa adoração, desqualificando essa mulher, às vezes tratando mal essa mulher, que se submete aos seus pés, fisicamente, numa tentativa de poder receber migalhas de afeto, que ela acha que não merece. E ele as dá como se fossem migalhas que ele, pela sua generosidade, pela sua abundância,
pela sua compaixão, ele faz. Uma relação profundamente doentia, aonde o homem adora a si mesmo narcisicamente e a mulher está em torno dele, perdida de si mesma, ambos emergentes de lares que contribuíram a esses espíritos que reencarnaram numa formação conflituosa, ambígua, que se estabelece no cotidiano das mulheres e dos homens, nas relações afetivas. Então, vejam que é muito mais complexo do que se pode avaliar à primeira vista. A relação conosco mesmo, de autorresgate, de retomar a nossa autoimagem, o nosso bom conceito, reformatar o nosso valor, para podermos empreender o nosso bem-querer e assim estabelecer a nossa autonomia, é uma viagem, meus irmãos, que necessariamente passa pela revisão da relação que a gente fez com a nossa história recente, com os nossos pais, que embutem relações pregressas, reencarnatórias. Para que possamos fazer isso, é necessário que busquemos o divino, o Criador, busquemos as suas leis, a fim de sairmos dessa posição de vitimização, de que os meus pais me fizeram porque eu não tenho nenhum valor e eu sou culpado, ou nessa posição de vítima no qual eu sinto que os meus pais foram os completos responsáveis e eu sou a vítima. Numa ou noutra, são posições extremas, absolutamente indevidas e que conspiram contra a nossa felicidade. E estão distantes da lei da adoração, porque estão distantes das leis divinas integradas, íncitas, no nosso inconsciente profundo do ser que somos, enquanto espíritos imortais criados para a glória de sermos felizes e plenos. Assim sendo, vejam, esses dois parâmetros que são muito importantes, na medida que a gente vai lendo a nossa história, nem colocarmos os nossos pais como algozes da vítima que eu sou, e nem colocarmos-nos na posição daquele que é o culpado inveterado dos nossos pais, que foram pais absolutamente heróis, e nós estamos profanando, não conseguindo honrá-los, porque a gente não consegue se ajeitar nas nossas relações afetivas, a gente não consegue ser uma pessoa adequada, a gente está com movimentações fora da casinha repetidas vezes. São duas posições que se colocam no mundo completamente inadequada. A proposição espírita, portanto, nesse olhar de auto-recuperação, de auto-resgate, é fazer um movimento de auto-aproximação de mim mesmo, para poder entender essa dinâmica, porque o que os meus pais me fizeram é muito importante, mas o que eu faço com o que os meus pais me fizeram é mais importante. E aquilo que eu faço com o que eu me fiz, com aquilo que os meus pais me fizeram, é mais importante ainda. Veja, são 3 níveis. O que os meus pais me fizeram, é importante eu ter essa leitura, para saber em que contexto eu fui educado, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, que espírito é esse que está reencarnado, pelo que eu reencarnei nessa posição doméstica, eu sou o filho maior, eu sou o filho menor, porque eu nasci no gênero masculino, feminino, porque eu adoeci pequeno. Outro dia eu vi uma situação dessa ordem, era uma pessoa que teve paralisia infantil, a paralisia infantil no Brasil está praticamente erradicada, mas ela traz ainda essa sequela. E no mergulho inconsciente, ela deu-se conta de que várias vidas, repetidas vezes, ela foi de uma crueldade sem limites. E ela via-se, antes dessa encarnação, os espíritos assinalando como seria a existência dela, e ela absolutamente revoltada, sem querer aceitar, e os espíritos disseram: você não tem escolha. Essa é a lei que vai se cumprir a benefício de você mesma. Porque eles diziam que ela tinha que mudar de gênero, ela deveria sair da posição masculina, para ocupar a posição feminina, para, numa cultura na qual a mulher não tem tanto poder, ela pudesse ficar mais contida, e ela teria uma paralisia infantil, que deveria fazer com que a limitação física
a impedisse de cometer os mesmos delitos repetidos que ela insistia em fazer nas outras encarnações. E quando ela faz esse mergulho e dá-se conta, ela diz: como Deus é bom, porque se eu nascesse homem e com a minha perna normal, porque eu nascendo com essa perninha, e mulher, eu já aprontei, mesmo nessa vida ela aprontou, mas encontrou o Espiritismo, encontrou as explicações pelo que ela recebeu aqueles pais que ela precisava receber, aquele corpo que ela precisava receber, aquela doença que não foi por causa dos pais, foi por conta da necessidade dela, porque aquele vírus deixou aquela sequela nela, e pelo que ela tão viril, viria como uma mulher, a despeito de ser uma mulher, acasalar-se, ter filhos, mas ela queria mesmo, se fosse homem, ocupar um outro lugar dentro da sociedade, mas que agora ela tinha uma outra percepção graças ao conhecimento da doutrina espírita. E reverenciando, adorando a divindade que com a sua misericórdia lhe ensejou um enquadramento favorável à sua educação. Por isso eu digo que nós precisamos sim ter essa leitura da nossa história familiar recente, para podermos entender o que aconteceu no processo educativo, o que foi pendente, o que foi o que os nossos pais conseguiram nos dar de positivo, e o que foi de negativo que nossos pais também nos ofereceram. E que até hoje, às vezes, eles não se dão conta. Às vezes eles se dão. Eu tenho uma cunhada, educando o meu sobrinho, diz: meu filho, faça assim. Mamãe, mas a senhora não me ensinou assim, mas eu ensinei errado, agora eu estou ensinando certo, faça. É aquele pai que vai se vendo, vai se revendo, e vai se reinventando, e vai reinventando o processo educativo, muito embora o filho já estava beirando a idade adulta. E ele dizendo: a mamãe é cheia de contradição. Eu digo: não, ela está resolvendo as contradições dela, e em tempo está procurando te ajudar, meu sobrinho. O senhor acha? Eu digo: acho, é muito legal a atitude dela. Então, esse olhar é para descobrir o que os meus pais me fizeram, para saber a segunda resposta, ou a segunda pergunta, que merece uma resposta sábia: o que eu quero fazer com aquilo que os meus pais me fizeram? Para finalmente responder uma terceira, que a gente já está mais para a desencarnação do que para a juventude, para a infância: o que eu quero fazer com o que eu já fiz de atrapalhação, em função daquilo que os meus pais me fizeram? Isso significa, meus irmãos, meus amigos, autoapropriação da própria vida. Isso significa se libertar dos pais, recolocando-os num bom lugar dentro do nosso coração. Porque não é a ruptura com os pais, não é a profanação dos nossos pais, não é em nome da divindade abandonar a família e dizer: bem, a minha família, que eu quero saber mesmo é do divino, porque se nós reencarnamos nessa família, porque tem tudo a ver com a nossa missão, com o nosso projeto evolutivo dessa encarnação. Então, não é, portanto, colocar os pais distanciados da nossa vida no movimento de ruptura, mas às vezes é necessário um distanciamento, sim, para que você consiga formalizar a sua autonomia que está claudicante, para que você possa ser um pouco mais seguro nas suas decisões, que sempre são seus pais que tomam, a despeito de você já estar velhinho quase. Então, se é para fazer a mínima coisa, telefona para a mamãe, telefona para o papai, ainda está numa dependência que é mórbida. Você saiu de casa, mas não se emancipou. Então, é necessário fazer essa leitura para fazermos um movimento de autoapropriação, de autodomínio, de autoestima, de autoamor na proposta de Jesus. E ele vai se fazer a despeito dos nossos pais poderem ter até falido na missão enquanto pais, de não terem cumprido o papel deles, porque é essa possibilidade. Os nossos pais reencarnam e às vezes não dão conta de fazer aquilo que se comprometeram um pouco, ou mais ou menos, que tinham condições de oferecer, não dão conta, abandonam, evadem-se, rompem-se, enfim, ou então se descuidam, se entregam a outras preocupações e ocupações e esquecem os afazeres domésticos da paternidade e da maternidade. A despeito disso, nós devemos e podemos, se quisermos, fazermos a nossa nova releitura da nossa história,
para fazermos o nosso movimento de autoapropriação, que é o movimento de adoração ao divino, mas não é do narcisismo, de adoração a mim, é de poder encontrar na minha própria essência do ser que sou, buscando na divindade, nas leis que me regem a vida, a possibilidade de poder indutar o meu pai, a minha mãe, em torno do qual eu guardo uma grande mágoa, ou de me perdoar, considerando que eu sempre achei que eu sempre fui um filho ovelha negra da família, usando o provérbio popular. Por quê? Porque eu sempre fui um filho que não dei o gosto para o meu pai e minha mãe. Os outros deram, mas eu não dei o gosto, eu me culpo. E eu preciso restituir a minha dignidade espiritual e humana, me auto-perdoando, fazendo uma releitura da minha relação com os meus pais e me auto-perdoando. Eu só faço isso pela movimentação de adoração ao divino, me aproximando do Criador, observando as suas leis que me regem a existência. E uma delas é do perdão ao outro, é do perdão a si mesmo, é do auto bem-querer, que é muito diferente do processo narcísico, naquele homem citado, que fica chamando para si no movimento absolutamente egóico, ou daquela mulher que desonera-se de si mesma e muito longe da humildade, ela acha que é um zero à esquerda, quando ela não é um zero à esquerda, ela é uma mulher que perdida de si mesma, repete neuroticamente padrões de relações esgarçantes, e quanto mais esgarça, mais ela caminha para a morte emocional, para a morte psicológica e para inviabilizar o aproveitamento da sua encarnação. Então, buscar a divindade no movimento de adoração, portanto, não é ficar diante de alguém ou de algo e fazer um movimento de idolatração que nós confundimos muito bem, ou muito frequentemente na sociedade. Nós espíritas precisamos estar muito atentos a isso, porque somos egressos de outras correntes religiosas, trazemos um atavismo multissecular, vivendo essa ou aquela religião, que estabeleceu para nós a perda da relação com o divino pelo culto externo. E a gente adora fazer o culto externo, a gente, enquanto ser humano, para não ter que olhar para nós mesmos, para fazermos o culto interno. O culto externo nos coloca numa posição genuflexória, de contemplação, mas Jesus dizia, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Por isso que o Espiritismo, ele não tem um lugar onde você possa se distrair de você mesmo, ou se anestesiar de você mesmo. Muito embora, e aqui vai a observação à guisa de uma advertência suave, de que tenhamos muito cuidado para, na casa espírita, em homenagem a este ou aquele espírito tutelar, espírita, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, por exemplo, não criarmos um arremedo de altar dentro da casa espírita, que vai nos evocando a nossa tradição e vai nos distraindo daquilo que devemos fazer. Ao invés de fazer aquilo que aquele homem fazia, eu fico diante daquele homem pedindo para que ele me ajude, para que ele faça o que eu preciso fazer. Então, no Centro Espírita Ivon Costa, onde eu me iniciei no Espiritismo, tinha um retrato de Ivon Costa. Era uma foto simples, em preto e branco, mas dava tanta confusão aquela foto que a diretoria tirou do espaço de circulação e botou na sala da diretoria. A União Espírita Paraense tinha um busto de Allan Kardec, muito bonito por sinal, mas o que tinha de gente que se ajoelhava diante do busto, passava a mão na cabeça, até diziam que o Allan Kardec não era calvo, porque o escultor fez a cena de tanto povo passar a mão na cabeça do Allan Kardec. Botavam moeda, se genufletiam. Do mesmo jeito, na União Espírita Paraense, que uma mesa ficava coberta por uma toalha branca, muito bem rendada, bonita. E Centro Espírita, como é pobre, o que tem, ganha, coloca. E ganhou aquela toalha e ficou. Para tirar aquela toalha, foi um corre, porque gerou um incômodo no público frequentante, que era natural, mas sobretudo, e incompreensivelmente, nos trabalhadores. Quando surgiu essa inquietação de onde estava a toalha,
o presidente da União Espírita Paraense na época sacou a toalha e tirou definitivamente, porque viu que nós buscamos externamente mecanismo de idolatração que substituem aquilo que é inadiável e inalienável e intransferível, que é a adoração. A adoração tal como os espíritos colocaram a Allan Kardec. Então, na casa espírita do Ivon Costa, por exemplo, que eu participava, as mesas todas eram toalhas de branco. A parede, cal, branco, porque é mais barato. O centro era, portanto, branco. E eu propus que se trocasse as toalhas, porque tinha a história do espiritismo de mesa branca, na tradição do popular. O dirigente disse, mas não tem nenhum problema. Sou eu que gosto de branco, foi por isso que eu coloquei as toalhas brancas. Eu disse, mas o senhor não está na sua casa, o senhor está na casa espírita, e a gente precisa educar o povo. As paredes já são brancas, aí você põe a toalha de branca, aí o povo reforça a ideia de que é espiritismo de mesa branca. Eu disse, não, esse senhor, inclusive, ele se vestia de branco. Porque ele tinha, eu acho que algum problema na outra existência, ele deve ter sido médico fracassado, então ele conseguiu ser farmacêutico e vestia-se de branco, mas é porque ele gostava muito, era uma reminiscência do passado, muito presente, mas ele não conseguia perceber que aquilo não era adequado, porque a casa espírita é a casa espírita, não é a minha casa somente, é o meu outro espaço familiar, do qual eu convivo, mas é o espaço de múltiplas pessoas, não é a nossa casa doméstica, é uma sociedade espírita. Então tem que considerar isso. Aí sabe o que eu fiz para não brigar? Comprei toalhas amarelas e dei para o centro espírita, porque as toalhas brancas já estavam rotas, aí colocaram as amarelas, porque não era dogmatismo e nem ritualismo, mas as toalhas amarelas, de tanto serem lavadas, o que aconteceu? Desquararam, ficaram brancas e ficou o espiritismo de mesa branca, até que a outra gestão veio e tirou a congestão do conflito, tirou as toalhas e mandou invernizar as mesas. Agora é espiritismo de mesa invernizada. A gente adora substituir o que temos que fazer num mecanismo de idolatração barato. Eu tinha uma amiga que ela foi emergente de um culto religioso, no qual quase ela se integrava na posição de uma religiosa. E ela encontrou o espiritismo. E se fascinou pelo espiritismo e fez uma transição. Mas quando a gente faz uma transição já numa certa idade, a gente tem dificuldade de se desentrancar, de se desembaraçar da nossa história recente. Então, quando estávamos num encontro semelhante a esse, e a pessoa que estava hospedada com ela, dormindo com ela no mesmo quarto, estranhou que quando ela estava dormindo, ela ouviu um barulho, assim, ela não entendeu, perguntou para ela começou a rir, disse, não, é porque todas as vezes que eu oro, eu beijo o meu santo da devoção da minha igreja anterior, e eu beijo a foto, eu não vou dizer de quem a foto era, para dormir bem. Isso foi o café da manhã, porque nós somos ultrafraternais, guardamos sigilo e segredo. Então, nós brincávamos, os amigos todos, e ela dizia, isso é a minha fraqueza ainda. Vejam, mesmo com conhecimento, tinha um automatismo de beijar fotos. Agora, ela não beijava só a foto do santo, ela beijava a foto do santo da igreja anterior dela e beijava a foto do santo da igreja vigente, espírita, que não faz o menor sentido. Então, esses mecanismos, que a gente respeita individualmente, naturalmente, porque cada um é que sabe de si, nós precisamos acolher enquanto reflexão de que eles não podem nos distanciar da relação com o divino, sob pena de nós nos embaraçarmos, de fazer esse caminho, de podermos nos iluminar e vamos ficar presos dentro da materialidade, da nossa história recente, dos conflitos com os pais, e vamos nos perder de nós mesmos e vamos ser religiosos de fachada. Na fala de Jesus, sepulcros caiados, que mesmo que haja uma boa intenção, não há modificação interna, é reforma externa, não é transformação íntima, é processo de adesão a mais uma crença religiosa, não é espiritizar-se, essa é a diferença. Então aqueles que nos aproximamos do espiritismo,
somos levados a responder aquelas 3 perguntas para honrarmos os nossos pais. Às vezes, fazendo exatamente ao contrário do que eles fizeram. Porque às vezes eles faleceram no campo da ética profissional e a gente, o profissional ético, aprendeu com ele às avessas. Descobriu o ponto cego e, muito atento para não repetir o padrão, refaz-se e honra os seus pais. Porque um pai que é desonesto, por exemplo, vendo seu filho ser desonesto como ele, dói-lhe a consciência. E segundo os espíritos de Sir Allan Kardec, é doloroso para esse pai, porque ele tem responsabilidade no filho que se esmerou, que se espelhou nele, numa imperfeição, numa claudicação, numa movimentação inadequada. Então honramos os nossos pais, pegando o que é positivo e refazendo o que é negativo, mas só conseguimos fazer isso como? Adorando a divindade, que não é adorar os espíritos idolatrando-os, é seguindo as orientações que eles nos ofereceram, como estrelas cadentes que vieram em meados do século XIX, para trazer as leis divinas, que são de todos os tempos, mas eles colocaram culturalmente e pedagogicamente ao nosso alcance, para que pudéssemos fazer o nosso movimento de autoplanificação, de autotransformação, dentro do lar onde nós estamos, honrando os nossos pais e amando a Deus sobre todas as coisas, porque aprendemos a amarmos-nos, e aprendendo a amarmos-nos, vamos amar aqueles que convivem conosco, vamos amar a humanidade a partir daqueles que estão convivendo conosco, que é a nossa micro-humanidade. Então, ser espírita e adorar o divino é poder, sim, estar com os pais e reverenciá-los, respeitá-los as limitações, perdoá-los nas suas quedas, e aquilo que se nos afetou, comprometermos-nos de fazer a transformação, que só nós podemos fazer. E quando nós fazemos, o quanto aquele espírito, pai, mãe, desencarnando, e vendo que nós não lhes seguimos os passos ruins, eles vão se sentir honrados, porque nós fazemos isso, e lembramos deles, porque eles nos deram o que foi possível a eles, porque a seu turno eles também às vezes não receberam. Esse olhar conectado com as leis cósmicas de adoração a Deus nos induz à indulgência filial, à ternura com os nossos pais, porque nem sempre nós temos pais valorosos. Para ir encerrando, eu sou egresso de 2 pais, cuja a figura masculina foi um doente psiquiátrico, um espírito com o qual eu tinha muitas dívidas, e a minha mãe, uma estrela que se materializou para dar o sentido de evolução para a família, e sendo aquela que dava a continência ética e espiritual e moral para a família. Então eu sempre fui, não precisava nem de psicanálise, para dizer que eu era um filho fissurado da minha mãe. Minha mãe era mãe herói. E o meu pai, eu tinha que aturar o bicho. Mas à medida que eu fui mergulhando na adoração, na lei de adoração, observando as leis cósmicas que nos regem a existência, eu fui podendo refazer esse conceito, e fui podendo redescobrir o meu pai. E no final da existência dele, eu passei verdadeiramente a vê-lo como um herói, não só a minha mãe como uma heroína, porque o espírito trazendo o transtorno do humor, da bipolaridade, com inúmeras internações, tomando choque insulínico, fazendo uso de eletroconvulsoterapia, que na época não tinha anestesia, com vários internamentos quando ele não conseguia a provisão econômica para sustentar uma prole de 7 filhos, este homem foi capaz de poder levar uma encarnação guardando fidelidade afetiva conjugal. Não tinha um gesto que pudesse dizer que ele se apropriou do dinheiro de ninguém, muito embora fosse muito pobre, e entrasse em crise, porque o dinheiro às vezes não dava para fazer face às despesas e a família da parentela tinha que ajudar. Esse homem que trazia uma deficiência física, que nós brincávamos com ele, porque ele dizia, nós dizíamos, papai, será que o senhor não pediu para vir assim aleijado? Ele veio aleijado de um lado, né? Ele, eu não vou pedir para ser aleijado, quer dizer, ele dava a prova de que ele não pediu, ele veio por imposição da lei.
E quando a gente perguntava, e na próxima encarnação, o senhor vai querer vir do mesmo jeito? Vou, menos aleijado. Mas quando ele mais sereno, eu perguntava, pai, o senhor imagina se o senhor não tivesse esse aleijume, e se o senhor não tivesse essa doença mental, o que seria da gente, filhos, num evangelho lá? Ele olhou e me disse assim, vocês todos estariam perdidos. Porque ele não queria ser um operador do direito, ele queria ser desembargador. Não era advogado, nem juiz, não, era desembargador. Ele logo apontava para o final da carreira, trazendo características do poder que fê-lo fracassar nas encarnações anteriores. Um irmão que desencarnou no acidente de carro, dissera-nos numa oportunidade, vocês precisam ver, quando nosso pai sai do corpo, as inúmeras entidades com punho cerrado vêm ao encontro dele, cobrando as dívidas coletivas que ele tem. No final da existência dele, com 92 anos de idade, eu aprendi a admirá-lo, a reconhecê-lo como um espírito que talvez deva à divindade, à misericórdia divina, tudo quanto conseguiu numa encarnação vitoriosa. Porque nós somos heróis, não é porque nós somos espíritos superiores, nós somos heróis quando conseguimos nos sobrepujar a nós mesmos e conseguimos vencermos-nos e aproveitar uma encarnação. Eu olhava para ele no final e ficava admirado de ver o quanto aquele homem conseguiu fazer tanto, com tantos limites, com tanta precariedade, a despeito da animosidade que ele tinha comigo e com mais outros irmãos, e da preferência que tinha por um outro descaradamente, mas era um espírito que trazia a vitória. Até nos últimos dias, quando estava internado para desencarnar na UTI, nós estávamos atendendo as entidades que ele lesou. Até no último dia. Não houve um tempo em que houvesse uma refrega, quando estava no trabalho de desobsessão, desde jovem, atendendo entidades vinculadas a ele. Até 92 anos, quando ele entrava nas margens de chegada para o mundo espiritual, finalizando o ciclo reencarnatório, atendendo espíritos que ele lesou e aproveitando a encarnação ao máximo. A possibilidade de nós podermos idolatrar os nossos pais e falirmos é muito grande, mas o ensejo de adorarmos o divino e colocarmos os nossos pais num bom lugar, no nosso coração, é um dever daqueles que somos espíritas, filhos e pais, e darmos conta de podermos fazer o melhor que está ao nosso alcance para aproveitarmos o melhor dos nossos pais, refazer as negatividades para fazermos uma boa oferenda aos nossos filhos, que mais tarde vão encontrar em nós os nossos pontos cegos, as nossas falhas, mas provavelmente menores, porque nós não vamos reforçar a idealização de filhos em relação aos pais, enregelante, como muitas vezes nós somos vítimas, ou fomos vítimas, ou como a sociedade normalmente é vítima. Portanto, colocando a figura de Deus como a centralidade da nossa existência e a figura de Jesus como sendo o protótipo das leis que devemos seguir para sermos bons filhos e sermos bons pais. Obrigado.